O empresário implementa ferramenta de CRM, traz inteligência artificial, mas continua travado. Por que será, gente? É que o problema não está na tecnologia, está no processo que vem antes de implementar essa tecnologia. Hoje eu estou com 3 empresários do Clube Elevon no podcast Eleva o Nível. O Elevon é uma comunidade com quase 900 membros aqui de Goiânia. E a gente tem a oportunidade de conversar com gente assim, gente que já está fazendo as coisas acontecerem. Hoje, como é sobre marketing e tecnologia, a gente tem aqui uma mistura interessante. E eu queria começar com vocês se apresentando. Vou começar por você, Ramon, que está aqui do meu lado. Pode se apresentar, falar do seu negócio. Perfeito. Meu nome é Ramon, sou sócio-diretor hoje da Zap Pro CRM, que é uma empresa voltada para SaaS, voltada para tecnologias, para ajudar o empresário a estruturar o seu comercial, estruturar o seu marketing, integrar o seu processo comercial e vender mais. Perfeito. E você, Anderson? Pode se apresentar para o pessoal. Eu sou o Anderson Barbosa, sou estrategista de marketing, consultor e palestrante e dono da Hiperescala Digital, que é uma assessoria de marketing performance em Goiânia. Atualmente, eu atendo principalmente o mercado imobiliário. Tenho expertise em vários nichos, mas o mercado imobiliário é a minha área mais forte de atuação no momento. Perfeito, tá ganhando dinheiro então, né? Porque tá no mercado imobiliário. Já entendi, tudo bem. Boa. E você, Hadi? Hoje, meu principal foco, eu trago também um SaaS, voltado para alta performance de clínicas, farmacologia. No caso, a gente trabalha muito na parte de atendimento, de estocagem. É basicamente uma inteligência artificial que cuida toda essa parte até de atendimento e de orçamento. Hoje a gente já está com a clínica e farmácia, mas futuramente vamos para o lado imobiliário. Eu vou ter que conversar com Entendi. Anderson aqui. Não, mas já deu certo então. É para isso que serve a Elevon. Já conecta, já vai pro rumo do imobiliário, mas assim, você tá com dinheiro também, porque tá querendo atacar o imobiliário, fármaco, tá tranquilo. Tem dinheiro aí no bolso. O grande problema é, às vezes, não se posicionar com uma marca exclusiva, né? A gente, um problema que teve no começo é você querer mirar em todos os setores. Certeza, é bom firmar em um e depois eu converso com ele. Vai devagarinho pra não dar problema, mas tem um aqui que tá calado que tem mais dinheiro que todo mundo, viu? Ele não falou muito assim, mas o Ramon aqui, ó, tem dinheiro, ele só não quer contar. Ele, eu sou sócio-diretor e tal, mas não citou os clientes, mas ó, tem dinheiro aqui. Olha, a gente tem muitos clientes também que estão trabalhando aí, que tem uma movimentação muito grande, mas o dinheiro tá aqui, ó. Tá na mesa toda, tá na mesa. Tem bastante dinheiro. Tá certo. E a gente vai falar hoje sobre essa dinâmica da implementação de ferramentas, de tecnologia, mas que tem que ter o processo por trás. E eu queria começar perguntando para vocês, e vou começar com o Anderson, que já faz esse trabalho ali do bastidor, de estruturar esse processo, preparar a empresa, não só em processos ali, né, o que vem agora, depois, mas também na cultura, né? Exato. Em relação às pessoas que estão dentro da empresa. Você acha que existe uma ordem correta para trabalhar a tecnologia dentro do negócio? Existe um processo específico que a pessoa precisa passar para isso? Cara, uma empresa, se ela não tiver processos básicos bem definidos, implementar tecnologia vai escalar problema. Então, dependendo do tipo de tecnologia, né? Uma ferramenta de CRM, por exemplo, é uma ferramenta essencial. E o ideal é que ela esteja no negócio desde o início. Quando uma empresa tem pouca demanda, às vezes consegue fazer uma gestão ali de planilha, uma planilha um pouco mais avançada, mas consegue fazer. Mas um software, uma ferramenta, um SaaS, como o Ramon tem aqui, ele vai te dar muito mais recursos do que uma planilha em si. O processo precisa estar bem desenhado para a implementação de tecnologia, senão você escala problema. Se você não tem um processo bem desenhado, colocar a tecnologia às vezes vai te fazer gastar mais e não vai conseguir trazer aquela eficiência que você espera. Então, trabalhar em processos é o essencial antes de escalar com ferramentas. E IA, então, nem se fala, né? Colocar IA num lugar que não tem processo, não tem métodos, a chance de queimar dinheiro é muito grande. Não, então, perfeito. Um desperdício. A gente, não sei se vocês estavam no evento do Cláudio Sotana, recente. Lá no evento do Cláudio, que a Elevon apoiou também, a gente estava conversando sobre tecnologia
e uma pessoa que estava dando palestra, ela citou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a IA, a tecnologia, ela escala. Escala, de fato. Uhum. Só que implementada, a IA implementada, a tecnologia implementada num processo ruim, ela escala o caos. Sim. Escala o caos. Escala o problema. Você pode escalar a solução, melhorar a empresa, ou você pode escalar o caos. Nem vamos muito longe. A gente vê as próprias empresas agora que estão estourando o teto deles de tanto de tokens que elas estão utilizando. Não tem processo. Ela simplesmente usa ali. Hoje, a maioria dos desenvolvedores não usam o cloud, o próprio, como... Quer dizer, eles não chegam a codar mais. Eles chegam a utilizar o cloud, então eles não são mais devs, são arquitetos. É o famoso vibe coding, né? Alguns ainda mexem, né? Eu tô sendo bem... eu tô implementando todo mundo, mas o próprio... CEO da Anthropic tinha comentado que a maioria agora está virando arquiteto dentro do próprio serviço. Faz sentido. E para você, Ramon, que tem uma ferramenta, é uma ferramenta ali que você disponibiliza, como é que você enxerga essa dinâmica? Porque tem muita gente que vende um SaaS ali, um CRM, como uma ferramenta milagrosa que está tudo um caos na empresa, e aí você implementa a ferramenta, implementa o CRM e vai melhorar tudo. Como é que você aborda isso com os seus leads, seus clientes? Para mim o CRM, a inteligência artificial, ela é um turbo da operação, é como se você colocasse um nitro. Não sei se vocês já jogaram ali Top Gear, mas no Top Gear tinha hora que você estava ali numa velocidade, aí você fala, agora eu quero dar uma acelerada. Aí você entra com a inteligência artificial, com o CRM. É da seguinte forma, a gente tem que entender qual que é o objetivo da ferramenta ali, da inteligência artificial. Ela é um acelerador. E a gente precisa, como o nosso amigo Anderson ele trouxe, a gente precisa estruturar bem os processos para que a empresa ela consiga ter clareza. Qual que é o objetivo do processo? Dar clareza para quem está trabalhando, melhorar o resultado para o cliente e melhorar a vida de todo mundo, porque senão não faz sentido você implementar processo. E quando você coloca uma ferramenta que às vezes ela dá escala, ela começa a escalar o caos se tiver errado. Se tiver bem, ela começa a escalar a operação. E aí é onde o pessoal fala, a operação está engessada por conta dos processos, ou está engessada por conta da ferramenta. Então, se você tiver clareza exatamente e ter um processo bem mapeado, você não vai ter esse problema, né? Você vai conseguir ter uma ferramenta que vai te ajudar. Então, esse tem sido o principal ponto, né? O problema está na ferramenta, ou está nos processos, ou está na cultura. E eu ia... um ponto agora que eu acho que é importante, depois que você trouxe isso... E aí eu vou jogar aqui, aí vocês... Quem tiver coragem responde, mas como que identifica isso? Como é que eu sei em que momento a empresa está? Ela está no momento de implementar uma ferramenta, está no momento de trazer alguma coisa de inteligência artificial para facilitar, ou ela tem que dar um passo para trás? Porque como empresário é um pouco doloroso, né? Você chegou, o cara está querendo, mas você viu que não faz sentido. E aí, como é que faz? Que momento é esse? Como é que identifica? Vou dar um exemplo do mercado imobiliário, né, que é onde eu tenho uma atuação mais forte. Por exemplo, quando você pega uma imobiliária que está começando e ela quer implementar a CRM, você começa ali a desenvolver treinamentos com a equipe, treinamentos com o time, ensinando como que se usa a ferramenta. Vamos supor que uma empresa dessa faz a implementação de CRM 2, 3 meses e o time ainda não entendeu, ainda não tem nível de consciência para entender o valor daquela ferramenta, e um cara desse chega para você e fala, não, agora eu quero colocar uma inteligência artificial porque eu quero automatizar meus processos. Fala, cara, seu time não está usando nem o básico do CRM, ele não sabe nem marcar uma atividade no CRM, nem que quer criar uma atividade, ou então sabe porque já ouviu no treinamento, mas o cara não executa. Então, faz sentido eu colocar a inteligência artificial para esse cara se ele não está fazendo o básico, arroz com feijão? No meu ponto de vista, não faz sentido. Não faz sentido. Agora, a partir do momento que as pessoas estão fazendo o básico, estão usando o CRM corretamente, estão preenchendo as informações, estão criando as atividades, tá movendo nas etapas do CRM, porque o CRM é bom por causa disso, né? Ele te dá a clareza das etapas do processo de vendas. Se a empresa não está fazendo nem isso, não faz o menor sentido implementar uma inteligência artificial ou automações. Existem automações básicas que às vezes faz sentido às vezes até para incentivar o uso da ferramenta, né? Mas sem o arroz com feijão, na minha visão, não faz sentido colocar mais coisas, porque na maioria das vezes vai onerar a empresa com custo de ferramentas e custo de token, no caso da inteligência artificial,
e o time em si não vai performar nada. Às vezes vai usar aquilo como uma muleta para não produzir, para não usar de fato. Perfeito. Isso que também uma coisa que mais acontece é que é o seguinte, as pessoas quando elas entendem às vezes algo como inteligência artificial ou um CRM, elas não têm nem a noção do que significa. Muitas vezes, por exemplo, você traz um CRM em que às vezes você consegue ver o markup de quanto que tá valendo um produto seu. Às vezes o cara só quer saber se deu lucro, ele não deu, ele quer uma coisa bem mais simples. Então, às vezes quando alguém fala assim, eu quero uma coisa com inteligência artificial, você pode mostrar um CRM básico, ele vai entender, ele vai achar que aquilo é inteligência artificial. Hoje, o entendimento das pessoas realmente é algo muito chulo. Então, a parte de treinamento é uma coisa que me pegou, porque eu tive essa sensação, a pessoa não dá valor àquilo, então nem adianta você acrescentar demais, é só o básico, o arroz com feijão já basta para aquela pessoa. Aí aprendeu a fazer, avança. E muitas vezes as pessoas estão no viés de que a inteligência artificial é um milagre, né? Então traz aqui que ela vai resolver, ela vai identificar aqui o meu markup, vai me ajudar a entender por que eu não tô tendo dinheiro no caixa no fim do mês. As pessoas acham que é milagre, só que tá tudo bagunçado lá, ninguém vai conseguir resolver. Só por isso não. É extremamente complicado isso, porque eu imagino você, principalmente, que trabalha com a parte dos processos, a maioria das empresas não deve ter processo, né? Deve ser complicado lidar, as pessoas nem entendem que é isso que está faltando. Cara, e tem empresa, vou te dar exemplo, tem empresa que o cara está faturando ali 10, 15 milhões por mês e o time não usa CRM. Então, como assim? Né? Como assim? Uma empresa está faturando 10, 15 milhões por mês e ainda não tem CRM. Tem lá um time com 30, 40 vendedores e ainda falar de CRM dentro da empresa é um tabu. Tem corretor, quando eu falo de CRM para ele, dá até um frio na espinha, parece que eu ofendi o cara. O cara ainda não entendeu, não entendeu que essa ferramenta, né, a famosa CRM, vai dar para ele uma facilidade maior na gestão, vai dar para ele eficiência e vai poder fazer uma das coisas que para mim tem muito valor, que é tirar a informação da cabeça. Que é muito... Vamos supor que a empresa ela gera ali 1.500 leads por mês, 2.000 leads por mês. Cara, você falou com um lead agora, daqui 10 minutos você não lembra o que você falou com o cara. Não lembra. Você vai anotar isso num bloquinho de notas. Você vai achar que... depois eu vejo o histórico do celular. Deu um BO no seu telefone, acabou o seu histórico. Você não consegue... eu preciso ligar para o cliente amanhã às 15 horas. Vai pôr isso no Google Agenda. Então fica muito mais complexo, muito mais complicado, né? Uma empresa que tem um alto volume de leads, de demanda, querer trabalhar tudo na força do braço. Não é inteligente e não é eficiente. Né? Então, um dos primeiros passos e mais desafiadores é a cultura. É você criar uma cultura e um nível de consciência. Mentalidade, né? Exato. Eu ia perguntar agora, Anderson, dentro do que você teve experiência, até você também, Ramon, vocês viram um padrão dentro disso? Eu percebi que, pelo menos no meu caso, empresas familiares para mim, foram muito mais algo parece que já está enraizado uma mentalidade na cabeça que foi mais difícil de tirar. Não sei se com vocês foi isso, até... Eu ainda não tive essa experiência de pegar uma imobiliária que é totalmente familiar. Eu tenho um cliente em Belo Horizonte, uma boutique imobiliária lá, que ele e a esposa são sócios. Só que os dois, eles já vêm dessa cultura de CRM. Ela trabalhou muito tempo em construtora e ele, muitos anos em imobiliária. Inclusive, um dos cases dos quais eu fiz parte em Belo Horizonte, o qual eu fui responsável por gerar ali mais de 50 milhões em vendas através de campanhas do Google Ads e Facebook Ads dentro da imobiliária, campanhas que eu era o responsável direto pela gestão delas. Esse corretor trabalhou nessa imobiliária e um dos pilares do faturamento dessa imobiliária, que a gente trabalhou nesse projeto, pegou essa imobiliária fazendo um faturamento de 311 milhões e ela foi para 711 milhões em 2 anos. Um dos pilares foi justamente CRM. E esse cliente que eu tenho atualmente fazia parte desse projeto. Ele e a mulher, eles têm essa mentalidade, essa cultura de CRM. Já veio deles. Então, eles abriram a imobiliária, vai fazer 1 ano agora, mas isso funciona muito bem com eles. Eles já estão lá com um time de 10 corretores e eles ficam ali toda semana trazendo o time para perto, sentando com eles para trabalhar o CRM, porque ele entende que com essa gestão já desde o início, a empresa dele vai crescer certo e ele vai construir uma base de dados muito sólida que vai ajudar ele na gestão e na eficiência do negócio. Então, eu tenho esse caso só como experiência de empresa familiar, né? Então, no meu caso foi positivo até então. Olha, no meu caso,
independente se é familiar, se é não familiar, o que manda muito é a questão da mentalidade. Então, por exemplo, eu tenho no varejo farmacêutico empresas que são conduzidas pelo pai, filha, cunhado, e as empresas elas têm decolado ali, implementado uma assessoria de marketing, uma boa empresa voltada ali com CRM, construção, mas isso depende muito da sincronia. Inclusive, se a gente for olhar as grandes empresas, as maiores são familiares. Os grandes grupos são familiares. Sim. Então, também é um tabu que existe hoje. Pô, empresa familiar não rompe. O que tem que ter é profissionalismo, né, nos processos e uma mentalidade empreendedora, né? Então, esse é um grande ponto. Tem um outro questionamento também que foi feito um pouco anterior, que era em relação a em qual momento saber se você precisa e pode implementar a IA ou CRM nas empresas. A gente tem que ter um conceito de entender o que é um CRM. É a gestão do relacionamento com o cliente. É igual a comunicação. Eu posso usar a comunicação pelo WhatsApp, eu posso fazer uma ligação, eu posso mandar um e-mail. Antigamente mandava um Telegram. A questão é, qual que é o objetivo final? É comunicar. Então, posso comunicar de várias formas. Então, o CRM também, ele tem várias formas hoje para você comunicar essa gestão do relacionamento com o cliente. Eu posso comunicar através de um WhatsApp, de um e-mail. A questão é, como que eu vou gerenciar tudo isso, fazer meu time performar melhor? O CRM ele veio para dar a ferramenta de tecnologia, ela vem para dar o quê? Visibilidade e gestão para o empresário, para o gestor. E para ajudar o time a performar melhor. Então, qual que é o momento? Eu vou automatizar tudo, eu posso pegar só um pedaço do processo e automatizar. Por exemplo, grandes empresas, e você, Anderson, que roda tráfego pesado, né, nos projetos, imagina chegar agora a 700 leads para alguém que está acostumado a receber 50 leads. Como que ele vai conseguir dar esse primeiro atendimento? Será que o time comercial hoje está preparado? Então, às vezes, seu problema não é vender. Sim. Talvez seu problema é estrutura. Faz sentido. E uma curiosidade que me gerou aqui foi a seguinte. Tudo bem, você está falando da ferramenta, falou que é muito importante para o empresário, mas falando de cultura, a gente está falando o tempo todo, para o colaborador é um monstro, sempre é. O Anderson citou aqui. Parece que é uma coisa impossível de lidar, vai tirar tempo da produtividade, vai impedir que a pessoa consiga fazer novos contatos, talvez. Para quem está na ponta, você falou que isso ajuda também o time, mas como ajuda? O que isso vai fazer, vai gerar ali de informação, talvez, que o time da ponta vai usar e vai melhorar a performance de fato? Porque às vezes parece que é só uma coisa que o gestor está querendo implementar para ele ver os dados, para controlar os times. Como é que é? Para o time, como que isso gera resultado? Olha, é muito claro, né? Na passagem de bastão de um time para o outro, na integração hoje entre os times. Então, por exemplo, o que a gente mais escuta é falar que o marketing está gerando lead desqualificado. E o comercial não está entregando resultado, não está vendendo. Mas isso é por quê? Porque às vezes não tem integração. Né? E a ferramenta ela pode proporcionar essa integração. Então, você coloca bons processos de passagem de bastão, só que se você não tiver uma tecnologia, uma ferramenta para dar suporte para que esses processos eles fiquem claros, às vezes você não tem essa visibilidade. Foi o exemplo clássico agora. O marketing gera 700 leads. Eu estou pegando até um exemplo aqui da Zap Pro, tá? Então, nós, ali no processo de geração de leads, gera 700 leads. Chega a 700 leads, você tem 2 vendedores e você faz um processo de atendimento ali por SDR. Para quem não sabe, SDR é um processo onde tem um vendedor que faz a recepção desses leads e faz o processo de pré-qualificação. Então, se no período você está recebendo 50 leads e no outro você está recebendo 700, como que você consegue mudar essa dinâmica mantendo a mesma quantidade de time, o mesmo tamanho, tornando o time mais produtivo? O primeiro contato ali você consegue, por exemplo, colocar uma pré-qualificação por IA. Então, eu não automatizo o processo todo, mas eu posso colocar algumas perguntas básicas inicialmente, porque reduz o tempo de fricção. Então, existe uma pesquisa que se você não atender os leads nos 5 primeiros minutos, sua taxa de conversão ela cai em 400%. Mas se você consegue dar um atendimento para ele nos 5 primeiros minutos, você aumenta a sua chance de conversão em 21 vezes. Perfeito. E aí, pegando o gancho nisso aqui, Hadi,
eu tenho uma curiosidade que é, a gente pode implementar, por exemplo, o SDR com IA. A gente pode trazer essa ferramenta para amenizar esse problema que você acabou de citar numericamente, mas o time na ponta tem medo de ser substituído. E o empresário, ele tem medo também de levar essa informação muitas vezes, porque para o empresário as pessoas são o ativo mais importante que ele tem. Então aí fica aquela dúvida assim, mas eu tenho um pessoal lá que faz isso, aí eu coloco IA, o pessoal vai ficar preocupado. Como é que lida com isso? Realmente substitui? É tirar completamente as pessoas? É manter ali as duas coisas funcionando e melhorar a produtividade por causa disso? Qual a sua visão? Cara, eu vou falar um erro que eu cometi lá no começo. O slogan da empresa era: a gente pode substituir seus funcionários. Nossa Senhora. Isso foi um tiro no pé, porque até eu entender que, tipo assim, para alguns empresários, no office, eles falavam isso. Não tá tendo mão de obra. A mão de obra hoje tá difícil e tudo mais. Ok, na minha cabeça, vou falar isso. O que gerou? Eu percebi que se eu falasse, em vez de substituir, mas ele facilitaria para gerenciamento. Então, por exemplo, hoje eu entrego um sistema com agendamento. Vou dar um exemplo de uma clínica. Ela tinha 5 pessoas só para cuidar da recepção, só para cuidar da parte do atendimento. 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, eu expliquei o sistema, expliquei o que ele faria, e desde o começo eu expliquei o que ele faria. Então vai poder gerenciar e tudo mais. Apresentei o valor. Quando eu apresento o valor, primeiro eu não falo o preço, eu explico o que ele vai fazer. O ROI que a pessoa gera, no caso, como é que fala? O retorno que ele gera após utilizar. E quando ele começou a calcular, ele viu, cara, eu não preciso de 3 funcionários. 2 podem receber lá, 2 podem só administrar lá. Então, tipo assim, foi algo que veio da pessoa. Você nunca vai induzir ela a dizer, demite seu time. Sei que você gosta da Maria, mas tá. E olhando principalmente aqui para Goiás, no cenário goiano, o goiano é sistemático, né? E normalmente ele cria relação ali, tem um negócio. Não, vou colocar um robô, uma IA para substituir essas pessoas que estão comigo há um bom tempo. Mas faz muito sentido. E para você, Anderson, que implementa esses processos, qual a sua visão dessa proposta de colocar IA ali nos processos? Como é que você vê a recepção dos empresários? O que você sente em relação a isso? Vou voltar no ponto que você comentou antes a respeito da... O que o CRM causa lá na ponta, por exemplo. E aí volto para a questão da inteligência artificial. Cara, se você perguntar para um corretor assim, de quantos leads você precisa, de quantos atendimentos você precisa para gerar uma visita? Um corretor que ele tem a prática do CRM na mão, e o cara que faz, ele vai ter esse número na ponta da língua para você. Cara, eu preciso de 100 leads. Eu preciso de 100 atendimentos para eu gerar 10 visitas por mês. E eu preciso de 10 visitas para gerar 2 propostas, para gerar 4 propostas. E eu preciso, em média, de 4 propostas para fazer 2 vendas. Isso é previsibilidade. Então, para o corretor ele ficar assim na cabeça dele, cara, isso é só para o gestor ficar me controlando. Se ele entender que ele vai ter esse nível de dados na mão dele, fica muito mais previsível. Porque ele vai poder fazer assim, cara, eu preciso prospectar tantas pessoas para me gerar essa demanda aqui. Se eu faço o meu próprio tráfego pago, eu posso investir tanto aqui para gerar mais uma quantidade de leads complementares. E eu recebo aqui alguns leads da imobiliária também. Somando isso aqui, eu tenho uma média de 100 leads por mês. Beleza, eu já sei o meu número. Com base nesses 100 atendimentos que eu vou fazer inicialmente, eu consigo fazer as minhas X visitas, X propostas, X vendas. O cara ele começa a entender, sim, eu preciso fazer isso aqui para fazer as 2 vendas que eu preciso no final do meu mês. E, além disso, ele vai saber qual dessas etapas está ruim. Se ele gerou lá os 100 atendimentos que ele está acostumado a fazer no mês, mas ele não conseguiu gerar a mesma quantidade de visitas, ele vai falar, cara, o meu processo de fazer o lead avançar dentro do funil está ruim lá no início. Eu preciso melhorar essa etapa. Se a etapa de proposta para venda está ruim, ele vai saber, eu gerei os 100 leads, fiz a quantidade de visitas correta, mas fechei só uma venda. Por quê? Então, o cara começa a ter essa clareza
de onde está deficiente o funil dele e ele vai definir uma ação específica para aquela etapa, porque ele tem previsibilidade, ele tem clareza do que está acontecendo. E o cara não fica apagando incêndio naquele desespero. Cara, será que eu vou sofrer uma venda esse mês? Né? Porque tem um cara que sofre a venda e tem um cara que faz a venda. Então, o cara que sofre a venda, ele está o tempo todo pilhado, estressado, entendeu? Inseguro. Porque o cara não tem essa segurança, essa clareza e essa tranquilidade que um funil, um CRM pode dar para ele. E implementar a IA, cara, se você tem um volume muito grande, principalmente clínicas, imobiliária também. Recentemente eu fui fazer um exame cardiológico, né? E mandei a mensagem para a clínica, a menina me respondeu, cara, 15 minutos depois. A sorte dela é que eu não estava com pressa. Mas se eu estou com pressa e quero resolver um problema urgente, eu já mandava mensagem para outra clínica. Não ia esperar. Né? Não ia esperar. Não, só ia complementar uma coisa que o Ramon tinha comentado. Também um dos pontos que eu ressalto é porque o fato que a gente está numa época de tanta dopamina, às vezes a gente quer as coisas muito rápido. E eu vi essa matéria, foi na Forbes também, tem uma coisa semelhante, acho que... Do primeiro contato ali. Foi. Que os 5 minutinhos é o tempo suficiente de ir próximo com o concorrente. Aí foi exatamente o que você comentou. E o anúncio, cara, você clicou num anúncio, você está interessado num imóvel, quando você clica, faz o cadastro, quando você fecha, o Instagram já empurra outro anúncio na sua cara. Porque o algoritmo entendeu que você tem interesse naquele tipo de produto. Então ele vai começar a te perseguir com... É o mais rápido, né? Não é o corretor... às vezes o cara é muito bom, mas ele é lento para atender. O cara saiu do seu anúncio, já tem outro corretor ligando para ele. Né? Então, o exemplo da clínica também foi a mesma coisa. E falando de CRM, todo mundo que vai num médico, o médico ele usa CRM e as pessoas não percebem, né, na maioria das vezes. Né? Quem tem consciência vai entender. Eu fui no cardiologista agora, por exemplo, a doutora fez os exames e me fez uma série de perguntas ali para entender o meu contexto. Eu vou voltar lá agora na próxima semana, ela já tem todas as informações. Se eu voltar lá daqui a um ano, ela só pega o meu nome e ela já tem todos os meus dados. Isso é CRM. Às vezes eu entro em contato com você agora querendo o seu serviço, não fecho agora. Eu sou qualificado, tenho interesse, mas não é o meu momento de compra. Cara, daqui 3 meses, se você faz um follow-up, porque você anotou, o Anderson tem interesse no meu produto, mas ele não vai comprar agora. Você cria uma tarefinha lá no seu CRM, daqui 3 meses eu vou ligar para o Anderson de novo para ver se ele já está no momento de compra. Você faz o follow-up, se eu tiver no momento de compra, eu vou fechar com você. Até complementando esse ponto, tem o dinheiro que entra, tem o dinheiro que sai e tem o dinheiro que está na mesa. Está parado. Né? E esse dinheiro que está na mesa são os leads que entraram que você não fechou o contrato. São as oportunidades que você ainda não finalizou. E aí é onde entra o poder do follow-up. Como que você vai fazer esse follow-up se você não tem algo para te ajudar a controlar, a ter visibilidade do que está acontecendo? Então, se você tem um alto volume de movimentação de leads, ou que seja pouco também, você precisa ter uma cadência, você precisa acompanhar. Bom, esses leads estão aqui, são dessa semana, esse aqui são da semana anterior, e isso, para você conseguir girar isso, fazer a roda acontecer e não perder o esforço que foi aplicado aqui no início, é através de bons processos e com uma boa estrutura. Então, você consegue ali tirar boas oportunidades de dentro da sua base. Aí essa dinâmica do follow-up é interessante porque a gente está falando de um CAC que a pessoa já pagou, né? A pessoa já pagou um custo de aquisição, tem uma pessoa perdida ali no fluxo dela, que normalmente está perdida, ela não tem a ferramenta, e aí ela perdeu aquele dinheiro. E talvez daqui 2 meses você possa recuperar aquele dinheiro e mais, aumentar ali, ter um LTV legal e você para de perder um dinheiro que você está perdendo porque você está gastando. Você falou muito de tráfego, você está perdendo o dinheiro ali do tráfego porque você está adquirindo gente que não vai comprar agora. Você falou também da imobiliária. É emocional, né? Você clica ali para ver, às vezes você não está naquele momento de fato assim, eu vou comprar um apartamento, nossa. Mas você clicou, se o cara te responde ali na hora, marca uma visita, às vezes você vai e no fim... Às vezes você acaba comprando, mesmo sem racionalmente estar com a ideia de comprar, porque o emocional é mais forte. Então faz muito sentido isso. Só complementando, olha só o poder do follow-up. Existe uma pesquisa também, uma outra pesquisa que diz que não é o lead ou o cliente que desiste durante o processo. É que o vendedor, ele desiste na 4ª tentativa. Né? Então, normalmente, a partir da 4ª tentativa é onde começa a acontecer as maiores conversões. Entendi, faz sentido. O meu amigo, ele trabalha na parte de marketing. Ele não trabalha comigo, mas ele me deu muitas dicas. Ele falou que
lá no 8º follow-up, ele consegue ver uma coisa. Porque a pessoa que mandou mensagem pra ele já é uma pessoa que teve interesse no produto. Então ele vai indo, mas ele dá um cooldown, ele dá um tempo que acho que ele dá 2 semanas, sempre 2 semanas. Em algum momento, os seus clientes ficam aquele dinheiro parado, que nem o Ramon comentou. Em algum momento você vai conseguir converter esse dinheiro. E tem uma variação que o CRM te ajuda a entender, né? Porque cada negócio é um negócio. Imobiliária é uma coisa. Você vai vender inteligência artificial. É outra dinâmica, é outra forma. Acho que a coisa no mercado hoje que eu não gosto é quando alguém vende uma solução universal. Perdão a palavra, mas é cagar regra, né? Aquela pessoa que fala, é assim, é isso aqui. É o CRM que toda empresa precisa, toda empresa, exatamente. todos os nichos. Nossa senhora. Cara, e tem um outro ouro dentro do Facebook, por exemplo, Facebook, Instagram, Meta Ads, que muitas empresas, a grande maioria das empresas não aproveitam. Dentro das campanhas do Meta, quando você vai criar uma campanha de lead, por exemplo, você tem lá os eventos do Pixel. Os eventos do Pixel é o evento de lead, numa campanha de vendas, é o evento de purchase, a DD to Cart. Dentro da Meta tem também os eventos do CRM. E muita gente não usa isso. Faz sentido. Para que isso seja usado, você precisa integrar o seu CRM ao Meta. Existem alguns CRMs que já são nativos, então tem essa integração, você clica 2 botões, você seleciona o CRM e já faz essa integração. E tem alguns CRMs que você precisa de um dev para fazer essa integração. Só que a partir do momento que você faz essa integração, as suas campanhas elas começam a ler os eventos do CRM dentro do funil do CRM. No caso da imobiliária, por exemplo, a Meta ela vai saber quais são os leads que estão na etapa visita, quais são os leads que estão na etapa proposta e quais são os leads que já fecharam. Ele já vai ler essas informações de forma automática. Você não o famoso remarketing que a galera tanto fala na internet, mas ninguém entende, né? Tem muita gente que fica assim, que isso? E a inteligência, né? Como que ela potencializa? As campanhas dentro do Facebook, ele já está integrado com o seu processo de vendas e elas conseguem ter muito mais inteligência e o gestor de tráfego, às vezes, fica ali caçando o público milagroso, caçando o interesse. Cara, não funciona, não existe isso mais. Se você faz essa integração direta da API da Meta com o CRM que você opera, o nível de inteligência das campanhas e o CAC vai para baixo. Vai para baixo. A qualidade dos leads salta exponencialmente e o custo por lead também. Né? Por lead qualificado, não pelo lead. Lead pelo lead, né? Pelo volume. A busca é sempre por reduzir o CAC, né? Esse é o grande desafio. E tá desafiador. Não, perfeito. A gente tá quase chegando ao final. Eu falei 40 minutos, passava muito rápido ali no canto. Rápido. É um pulo. A gente conversou aqui bastante. Acho que foi uma conversa muito rica, inclusive no sentido de data-driven, né? A gente trabalhar dirigido a dados. Exato. A gente caiu aqui falando sobre tecnologia, mas foi muito direcionado a esse lugar de entender de fato o que está acontecendo dentro da empresa e não só trabalhar no achismo, no feeling ali. Para ir para o final, para a gente ir finalizando, eu queria pedir para vocês uma coisa que eu peço para todo mundo, que eu até brinco que é algo, não é um livro, não é uma ferramenta, é qualquer coisa que vocês possam indicar para quem está ouvindo a gente ou quem está assistindo a gente, para que essa pessoa possa agregar conhecimento sobre o que vocês fazem, sobre o universo empresarial, alguma coisa do tipo, não precisa nem ser especificamente sobre o que vocês fazem. Vou começar com você, Ramon. Vamos lá, então. Hoje eu sempre busco, para quem está comigo, para quem está andando nos mesmos ambientes, busque bons ambientes, busque trabalhar bem a mentalidade. Você que está iniciando aí como empresário, como empreendedor, vai ser muito importante para você estar conectado com boas pessoas, pessoas que vão elevar o seu nível, né? Eleva Goiás. Opa, propaganda do Elevam aí. Eu acho que esse é o grande ponto. É um grande acelerador. Foi um acelerador para os meus negócios, tá? Hoje, estar aqui na Elevam também foi um grande acelerador para a Zap Pro. Ela participou, quando eu entrei na Eleven, eu estava com alguns negócios. E a Zap Pro, ela era um negócio muito embrionário, estava iniciando ainda, né? Estava recém-nascida. E ter a possibilidade de participar desse ambiente me ajudou muito a acelerar todo o processo de crescimento da minha empresa. Eu acelerei meu marketing, me posicionei como um empresário dentro dos ambientes. Então, já não ficava mais tanto ali no back-office. Então, você tinha que se expor, ir para frente, apresentar a ferramenta, né? Então, isso ajuda. Então, você conecta com uma pessoa, conecta com outra e surgem negócios. Então, mentalidade, ambiente, isso aí é transformador.
Perfeito, a propaganda já veio prontinha da Elevon. E você, Anderson? Eu, na mesma linha da performance, eu vou indicar um livro do Tony Robbins, chama Poder Sem Limites, que, cara, para mim suportar a pressão de trabalhar em agência, trabalhei por 3 anos e meio em agência de marketing, atendendo mais de 25 clientes, gerenciando aí 80, 100 mil reais por mês em mídia. Tá dentro de um ambiente de pressão, esse livro foi um livro que me ajudou demais. Ele trouxe para mim, eu conheci esse livro lá em 2018, foi um livro que me ajudou demais a entender mais esse mundo da performance, esse mundo do autoconhecimento, da mentalidade, do saber suportar momentos de pressão. Então, inclusive sobre depressão, esse livro ele traz conceitos muito bons para isso. Inclusive, na área de TI e marketing, né, a gente tem um número assustador de pessoas com burnout. Então, esse livro, com certeza, vai ser uma ferramenta poderosa na mão da pessoa. Legal, perdão, qual é o livro? Poder Sem Limites. Poder Sem Limites, legal, perfeito. Livraço, pode Show ler, de bola. Boa. Boa. Vai ser E você, poderoso. Hadi? Cara, você fala um conselho que eu daria? Conselho, livro, vídeo do YouTube, qualquer coisa. Cara, eu acho que a primeira seria só faz. Porque Boa. quando eu comecei, eu trabalhei ainda... Meu pai ainda é empresário, só que ele é de outro ramo. Eu saí da asa dele para abrir meu próprio negócio. Foi junto com alguns amigos. E não tinha estrutura, não tinha visão computacional, não tinha nada. Simplesmente eu só fui. Aos poucos fui aprendendo sobre N8N, automação, fui aprendendo. Então, eu acho que a melhor dica puxando já o que o Ramon falou, frequenta coworkings, frequenta eventos, vai indo, e as pessoas gostam de incentivo. Então, quando você vem animado, você pode não saber de nada, mas se você for gente boa, se você for legal e ambicioso, você vai chegar muito longe, porque as pessoas vão te adotando. Perfeito, maravilhoso, ótimas indicações. Eu vou deixar uma indicação também, que é como mentir com estatística. A gente falou muito de dados aqui. Eu acho que isso é muito importante para o empresário, principalmente, para ele entender ali a usar essas estatísticas, inclusive em favor dele. Então, é um livro aí para fazer a leitura, mas também pesquisa, vai ler um resumo, depois ler o livro. A gente está sempre na correria. Às vezes é melhor ler um resumo ali rapidinho para entender se o livro faz sentido para você, mas é uma indicação que eu tenho. E esse foi o Eleva o Nível. Se esse episódio te provocou de alguma forma, compartilha com alguém, com um amigo, com um empresário, para a gente chegar a mais gente. Até a próxima.